Toxoplasmose. A culpa é dos gatos? Introdução. Existem muitas informações distorcidas sobre a toxoplasmose circulando pelas redes sociais. Na maioria das vezes, os gatos são vistos como os grandes culpados da história. Quem nunca ouviu ou leu algum comentário do tipo: gatos só servem para transmitir doenças, mulheres grávidas não podem criar gatos, crianças que convivem com gatos desenvolvem transtorno mental, dentre outros. Isso contribui para que animais sejam abandonados, favorecendo a manutenção do ciclo da doença. Além disso, as pessoas ficam tão incomodadas com a presença dos bichanos que acabam não se atentando para outros fatores de risco para a infecção. Nosso trabalho tem como objetivo esclarecer alguns desses mitos sobre a toxoplasmose e informar como evitar a infecção. O Toxoplasma gondii é um protozoário coccídeo intracelular causador da toxoplasmose. Pertencente ao filo apicomplexa, é uma importante zoonose, principalmente atingindo gestantes e pacientes imunossuprimidos. É um parasita microscópico e polimórfico, ou seja, pode se apresentar de diferentes formas, e isso vai depender do hospedeiro e da fase do ciclo evolutivo. Apresenta como hospedeiro definitivo os felídeos, onde é capaz de se reproduzir sexuadamente, e os hospedeiros intermediários são mamíferos e aves, os quais apresentam um ciclo de forma assexuada em vários tecidos, células e líquidos orgânicos. Morfologia do toxoplasma. Durante o ciclo, o parasito pode se apresentar das seguintes formas: trofozoito, que é uma forma de meia-lua, com uma extremidade afilada e outra arredondada. O núcleo se apresenta no centro da célula, corado de vermelho no guenza, que é um corante, e ela é encontrada na fase adulta da doença. Também pode ser chamado de trofozoíta ou forma proliferativa. É encontrado nos líquidos orgânicos, excreções, secreções, células hepáticas, pulmonares, nervosas e do sistema mononucleares. Bradizoito. São lanceolados e ficam contidos em cistos no interior dos tecidos musculares, nervosos e oculares. É a forma encontrada durante a fase crônica da infecção e se multiplica de forma lenta. Os cistos, formados pelos bradizoides, possuem parede resistente e elástica, protegendo o parasito contra as defesas do sistema imune do hospedeiro. E a outra forma são os oocistos, que é uma espécie de ovo produzido durante a fase sexuada do ciclo, que ocorre no intestino dos felídeos, são esféricos e após a esporulação no meio ambiente, irão conter 2 esporocistos, cada um com 4 esporozoitos no interior. O ciclo biológico do Toxoplasma gondii ocorre em 2 fases: a fase assexuada, que acontece nos hospedeiros intermediários, e a fase sexuada, que ocorre no hospedeiro definitivo. O ciclo sexuado ocorre somente nas células epiteliais, principalmente as intestinais de felídeos, que se contaminam por cistos de bradizoides na carne crua, taxoides excretados pelos líquidos orgânicos ou oocistos maduros nas fezes dos felídeos. Esporozoitos, bradizoides ou taxoides no epitélio intestinal penetram nas células, onde irão se multiplicar por esquizogonia. Neste processo, um parasita irá formar em seu interior vários outros através de duplicação da cromatina nuclear. Esses parasitas novos são chamados de merozoítos. As células se rompem, liberando-os, que vão penetrar novas células, fazendo novas esquizogonias. Ao todo serão realizadas 5 esquizogonias. A partir daí, os merozoítos liberados penetram em novas células, formando os gametas masculinos, que são microgametas móveis com 2 flagelos, e os gametas femininos, que são macrogametas imóveis. Os gametas masculinos saem da célula e migram para a célula onde estão os macrogametas, fecundando-os e dando origem ao zigoto. Este irá evoluir dentro do epitélio intestinal, originando uma forma mais resistente, chamada oocisto. O oocisto rompe a célula parasitada, caindo no lumen intestinal, onde será liberado junto das fezes. Dentro de 4 dias, o oocisto se torna maduro e, portanto, infectante. Fase assexuada. É a fase que acontece nos hospedeiros intermediários, que podem ser contaminados pela ingestão de oocistos maduros presentes nas fezes dos felídeos, ingestão de carne crua contendo cistos de bradizoides viáveis,
ou por contato com taxoítos excretados pelos líquidos orgânicos. Quando ingeridos, os taxoítos são eliminados, porém os que forem inalados ou penetram na mucosa oral dão continuidade ao ciclo. Ao entrar no corpo, as formas se transformam em taxoíto, que penetram dentro das células do organismo do hospedeiro e começam a se multiplicar, dando início à fase proliferativa e aguda da doença. No final do processo, rompem as células parasitadas e é liberada uma grande quantidade de taxoítos recém-formados na circulação sanguínea e linfática. Esses taxoítos conseguem parasitar novas células, onde irão se multiplicar. A grande quantidade de destruição das células e multiplicação do parasita irá induzir uma resposta imune específica com produção de anticorpos, indicando o fim da fase proliferativa. Parasitos extracelulares desaparecem do sangue, da linfa e das vísceras, fazendo com que diminua a multiplicação intracelular. Neste momento, os taxoítos se transformam em bradizoítos, que se juntam em cistos no interior, onde estarão protegidos da resposta imunológica do hospedeiro, sendo assim se inicia a fase crônica da doença. Tipos de transmissão. A infecção é adquirida principalmente através da ingestão de água e alimentos contaminados com o ciclo do parasita, e em menor frequência através de transfusão de sangue e transplante de órgãos. Também pode ser transmitida da mãe para o feto através da placenta. Esse tipo de infecção é chamada de toxoplasmose congênita. Patogenia nos hospedeiros intermediários. Ocorre devido à destruição de células parasitadas, principalmente por taxoítos. A gravidade irá depender da célula, órgão ou tecido destruído. Os cistos presentes nos tecidos dos hospedeiros podem se romper, levando a uma reação de hipersensibilidade retardada. O toxoplasma lesa principalmente tecidos como o cérebro, olhos e músculos. Não há regeneração desses tecidos. Fígado, pulmão e tecido linfóide, onde há regeneração. Entretanto, a ruptura só tem importância em tecidos sem capacidade de regeneração, como a retina, o endométrio numa infecção pré-natal e quando ocorre de forma massiva em algum órgão. Sintomas: acometimento dos linfonodos com linfadenopatia consequente, febre no início da fase aguda durante a multiplicação dos taxoítos, retinocoroidite que se caracteriza pelo acometimento da retina devido a uma reação de hipersensibilidade causada pelo rompimento de cistos de toxoplasma gonzi nos olhos dos hospedeiros, encefalopatia, em gestantes pode ser causa de aborto, natimortos ou até mesmo o nascimento de crianças e filhotes que apresentaram um desenvolvimento comprometido. Diagnóstico. O método utilizado para a confirmação da toxoplasmose é a sorologia. Ela é realizada a partir da presença de anticorpos IgG e IgM no sangue e, dependendo da localização da infecção, podem ser feitos biópsia e exames de imagem. Epidemiologia. Há a prevalência de toxoplasma gonzi em todo o mundo, e sua prevalência pode chegar a mais de 80% da população. Apesar desse alto valor, a maioria das pessoas não apresenta sintomatologia clínica da doença. São fatores que podem ajudar o risco de infecção. O maior fator de risco que faz com que a doença se manifeste no hospedeiro infectado é a imunossupressão, já que leva ao desinfestamento do parasita. Qualquer tipo de imunossupressão, sendo ela por quimioterapia, infecção do vírus HIV e transplantados, aumenta a chance da doença se instalar. Higiene e classe econômica. A precariedade da população é um facilitador para a infecção, e esse risco aumenta se o hospedeiro definitivo estiver no local. Empregabilidade. Dependendo da sua ocupação, há um maior risco de se contrair toxoplasmose. Médicos veterinários, profissionais da saúde humana, jardineiros, açougueiros podem ser indivíduos mais susceptíveis devido ao contato com hospedeiros, carnes cruas ou mal cozidas ou fezes de gatos. Hábitos alimentares. A ingestão de carne crua ou mal cozida de ovinos e suínos e o consumo de leite não pasteurizado de caprinos. Presença de gato infectado. A presença do gato infectado apresentando oocistos nas fezes no ambiente domiciliar é um fator de risco, e esse risco aumenta se forem gestantes. Tratamento. O tratamento é feito com pirimetamina e sulfas. Esses medicamentos eles inibem a síntese de ácido fólico e o parasita precisa muito do ácido fólico na sua fase de proliferação.
Vale ressaltar que essas drogas só atuam em taxoídos e que as mulheres grávidas são tratadas com espiramicina porque as sulfas são tóxicas para o embrião. Controle. O controle é feito através da prevenção dos indivíduos, sendo imunodeprimidos e gestantes os mais importantes. Tais hábitos preventivos são evitar o consumo de carne crua ou mal passada, leite cru, lavar bem os vegetais que serão consumidos crus, fazer o descarte diário das fezes dos gatos, evitar a caça dos gatos e fazer exame sorológico em gestantes no início da gravidez.